Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui, como eu falei, estou voltando a fazer algumas lives aqui com o intuito de compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Espírito tem falado ao meu coração. E é um desafio num momento em que nós estamos com muitas vozes, né? E eu quero agradecer os irmãos que já estão chegando aí. Bom dia Ana, bom dia Mari, bom dia Deia, bom dia Paz, bom dia Rosana, glória a Deus. Se puderem compartilhar a live, eu não tenho feito propaganda, né? Bom dia Milton, glória a Deus pela vida de vocês. Eu estava aqui meditando na sala de oração e eu quero partir sempre essas lives daquilo que o Pai tem trazido para nós. Meu objetivo central é saber a vontade do Pai. É muito bom eu poder compartilhar isso com os irmãos, e sempre quando eu venho para esse lugar de intimidade, a primeira coisa que eu faço é: Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? O que você quer comunicar conosco, anjo? Olá, Sami. E é por isso que nós estamos aqui. E hoje, enquanto eu estava aqui na ressaca pós-eleição, né, eu já fiz alguns textos, alguns eu compartilho, outros eu guardo para mim. No momento oportuno, eu espero que o Pai conceda graça para que eu possa publicar. Obrigado pelas palavras de encorajamento aí que estão chegando, né? Bastante gente falando sobre essa graça que o Senhor tem colocado sobre nós para compartilhar aquilo que Ele tem trazido, né? E eu levo com muita seriedade, irmãos. Em primeiro lugar, eu quero falar uma coisa aqui para os irmãos, né? Eu não me acho que sou digno de nada, não acho que eu estou aqui porque eu sou digno. Pelo contrário, eu me coloco numa posição de extrema vulnerabilidade diante do Senhor. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que resgatar com relação a ser uma referência, onde quer que nós estejamos, seja num grupo pequeno, seja para uma pessoa, ou seja para uma nação, é a nossa vulnerabilidade diante do Senhor, o reconhecimento que quando nós somos fracos, então nós somos fortes. Todos os personagens bíblicos que nós vendo efetivamente tendo um encontro com Deus, e é sobre essa visão do céu que eu quero falar hoje aqui. Todos eles eram homens vulneráveis que reconheciam os seus pecados, que reconheciam que estavam debaixo de uma natureza corrupta, mas não se entregavam a eles. E é desse mesmo lugar de fragilidade, de vulnerabilidade que eu falo, não como alguém que não está susceptível ao pecado, talvez incorruptível pela graça e pelo poder do Senhor, como falam os irmãos que estão se recuperando de algum comportamento compulsivo. Só por hoje eu permaneço de pé e oro para que o Senhor me mantenha nesse lugar. Então é desse lugar de vulnerabilidade, é nesse lugar de fraqueza, é nesse lugar de dependência total do Espírito Santo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Pai tem compartilhado comigo, e com muito temor. E quando eu coloquei o título aí, não sei se os irmãos conseguiram enxergar, mas eu coloquei um título aí, né? Deixa eu só alinhar aqui. A visão dos céus. Estava meditando um pouquinho nas palavras dos profetas aqui, sobre essa questão dos dias de hoje, e me deparei com uma realidade que eu acho importantíssima para que a gente possa andar em plenitude e ministrar as pessoas a partir de uma revelação dos céus. E se você for verificar, irmãos, nas Escrituras, todo o chamamento profético, seja ele de um profeta maior ou de um profeta menor, começa a partir de um encontro extraordinário, espetacular com os céus. Não só com a presença de Deus, mas com os céus. Isso é uma unanimidade. Toda vez que há um divisor de águas com relação ao potencial de um personagem bíblico, de uma pessoa, independente de qual seja o encargo dela, se profeta, se sacerdote, antes disso houve uma epifânia, ou seja, houve uma manifestação poderosa da presença de Deus sobre a vida daquela pessoa. Mesmo os que foram chamados antes do ventre da mãe, como o caso de Sansão, de Samuel, de Salomão, todos esses homens já tinham uma promessa de uma unção específica sobre a vida deles, para se moverem como líderes na geração deles. Mesmo assim, eles tiveram em algum momento
da trajetória de fé deles, apesar da fé dos pais e da promessa que tinha sobre eles, um encontro individual com a presença poderosa de Deus e com a visão dos céus. Então é sobre esse fundamento que eu quero trazer um pouquinho daquilo que o Pai tem compartilhado comigo hoje. Se você, irmão, não teve uma visão dos céus, se você não teve um encontro particular com Deus no sentido literal, você ainda não está vivendo a plenitude de tudo aquilo que você pode viver no mundo espiritual, como um homem espiritual, nascido do Espírito. E para eu argumentar e para eu comprovar isso que eu estou falando, basta você olhar nos primeiros capítulos de qualquer um dos livros dos profetas, mas eu posso, de maneira específica, colocar alguns homens que tiveram essa visão do céu. Talvez 2 deles que tiveram uma visão mais forte desse lugar antes de começar a impactar a nação deles com a presença de Deus e as palavras proféticas que eles liberaram foi Ezequiel e Isaías. Em Isaías 6 a gente tem a visão de Isaías com relação ao trono de Deus, que é fantástico, e a gente pode ler se vocês quiserem, mas eu acho que não tem necessidade, porque você pode ir na sua Bíblia e dar uma olhada depois e ver os pormenores daquilo que Isaías, do impacto que Isaías sofreu quando ele teve a visão do trono de Deus e a visão do céu. E o segundo Ezequiel capítulo 1, ele fala do momento em que o Senhor o toma e o coloca numa posição fantástica, e ele vê os 4 seres viventes, ele descreve o ambiente espiritual, ele descreve o ambiente celestial quase como se ele estivesse pegando naquilo, Ele estava exatamente entre o céu e a terra. E todos esses profetas, eles começaram a mensagem deles, uma mensagem extremamente ácida, uma mensagem extremamente forte, a partir desse impacto que eles tiveram ao entrar em contato com esse ambiente espiritual. Então, irmãos, a primeira conclusão que eu chego, aplicável para os nossos dias, para a nossa geração, nós precisamos de novo encontrar essa visão do céu. É claro que hoje a maneira como nós temos essa visão desses lugares celestiais é ainda muito mais fácil do que para os profetas, porque naquele momento o Messias ainda não tinha vindo na primeira vinda, Jesus ainda não tinha chego, então eles precisavam ser visitados pelo Espírito e levados para esse lugar. A partir do momento em que o Messias, Jesus, ele desce na primeira vinda e ele libera o Espírito sobre toda a carne, não há mais a necessidade de o Espírito vir e levar em visões essas pessoas até esses lugares celestiais. Por quê? Jesus trouxe com ele o céu para a terra. Jesus desceu os ambientes espirituais até nós. E hoje é muito mais fácil da gente ter um contato profundo com esse ambiente. Só que isso não parte da nossa vontade, irmãos? Essa visão do céu, essa visão desse ambiente celestial, ele não parte da nossa vontade. Nós apenas respondemos a um chamado de Deus que ele nos chama para esse lugar. Hebreus diz que nós temos que ter ousadia para entrar nesse lugar de intimidade com Deus. Mas ainda assim é necessário que a gente responda em obediência. E a maneira como eu enxergo hoje é que a nossa geração perdeu o contato com esse ambiente espiritual. A nossa geração não consegue acessar essa revelação, esse nível de literalmente ter esse contato. E para isso eu quero falar um pouquinho de uma experiência que eu tive com relação a um momento assim. Alguns anos atrás, eu falo bem pouquinho dessas experiências íntimas com Deus, porque elas servem como testemunho para a nossa própria fé, mas é difícil para a gente falar desses momentos porque eles não são muito fáceis da gente descrevê-los com relação à intensidade que eles têm, mas eu acho importante para a gente entender a disposição do Espírito em nos encher,
a disposição do Espírito em nos tocar. E para você ver como é tão sério essa questão de ter essa visão do ambiente espiritual, essa visão do céu, para que a partir disso a gente consiga entender a agenda do Pai, entender o que o Pai está fazendo nas nações, amplificar a nossa visão, né, dessa mentalidade cosmovisão individual para uma cosmovisão mundial. É muito importante para a gente entender isso. E no Novo Testamento não muda, meu amado. Se você pegar o chamado de Paulo, ele tem esse momento onde Deus se revela para ele, primariamente quando ele encontra com Jesus no caminho e Jesus faz uma pergunta para ele: Paulo, por que você está me perseguindo? Né? E depois, posteriormente, isso se aprofunda no nível ainda maior, quando Paulo ele descreve que ele conheceu um homem, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, que foi levado até o paraíso e ele viu coisas inefáveis que ele não podia nem ao menos falar, né? Então, mesmo no Novo Testamento a gente percebe que existe esse momento. Obrigado, a irmã está falando aqui que ama as lives, e espero que isso seja edificante na vida de vocês. Então, mesmo no Novo Testamento, a gente percebe que tem um momento de intimidade com Deus, que ele leva a gente para esse ambiente do mundo espiritual literal, e nos começa a revelar coisas que a gente não consegue discernir a partir só do nosso conhecimento, ainda que seja um conhecimento empírico sobre as coisas históricas que o Pai fez, os eventos históricos que o Pai fez. É assim na vida de João, é assim na vida de Pedro. Pedro ele tem um encontro com Jesus depois da ressurreição, quando Jesus aperta ele e fala assim: Pedro, você me ama? Esse é um encontro onde o céu vem literalmente para Pedro. Então nós precisamos urgentemente procurar esse lugar aonde o temor do Senhor venha de tal forma, quando a gente é impactado por essa visão dos céus, por essa visão desse céu que é literal, esse céu que não pode ser para nós só um lugar místico, não pode ser para nós só uma história de um lugar que nós ouvimos falar, ou não pode ser só uma expectativa sobre um céu que nós iremos, mas é um céu que tem que ser efetivo, ele tem que funcionar agora, a gente tem que fazer parte desse céu. Eu costumo dizer que eu sou peregrino nessa terra, que eu fico mais nesses lugares celestiais do que nos lugares aqui da terra, porque eu procuro, através de uma disciplina de contemplação e de devoção, manter os meus pensamentos alinhados com esse lugar celestial. Aleluia. Quando você encontra, irmãos, esse lugar celestial, quando você entra nesse lugar, as coisas começam a acontecer de dentro para fora. Isso não tem a ver com a sua capacidade de estar preparado para entrar nesse lugar, porque você entra revestido através do sangue de Jesus, você entra revestido através da pessoa de Jesus. Você entra revestido por um direito legal alcançado por Jesus. Mas é importante que a gente vá até esse lugar. E o Senhor tem um desejo profundo de nos levar até esse lugar. Mas uma das coisas que tem me frustrado profundamente nesses dias é que nós não estamos amando e desejando esse lugar de encontro entre o Espírito e a noiva. Existe um lugar de encontro entre o Espírito e a noiva, e me parece que nós não estamos dispostos a procurar esse lugar. Esse lugar não é um lugar fictício. Eu não sabia exatamente o que você está falando, não sabemos explicar com a palavra a vontade que temos, não sair mais dele e voltar para a realidade desse mundo. É isso, é sobre isso que eu estou falando. Só que isso não pode ser místico, isso tem que ser efetivo, isso tem que ser literal. O céu é literal. Eu costumo repetir que existe existe uma nuvem de testemunha de homens que estão funcionando nesse momento, nesse lugar. Existe um homem chamado Jesus, de carne e osso, sentado em um trono, num céu que é literal. Num céu que é literal, você entende isso? Eu estava falando que uns anos atrás nós fizemos um relógio de oração na Igreja Batista Shalom, onde eu congregava naquele momento.
do pastor Odilon Vergara. Um abraço para o pastor Odilon. E nessa torre de oração que nós fizemos, nós decidimos, eu e um amigo, fazer o nosso horário junto. O meu horário era das 11 à meia-noite, o horário dele é da meia-noite à 1 da manhã. Então, como que funcionava isso? Quando você terminava o seu horário, você ligava para o outro e falava: terminei meu turno, estou entregando para você. E nós fomos fazer o nosso turno junto. Nós saímos da igreja às 10 da noite, mais ou menos, e eu fui para a casa dele. E naquele ano eu falei: eu nem vou dormir, porque meu horário começa às 11. E aí fui para a televisão e coloquei um vídeo, um DVD do Diante do Trono, e comecei a adorar. Fiquei adorando ao Senhor ali com aquele DVD. Eu estou contando agora, Milton, quando deu 11 horas eu fui para o quarto, acordei ele tinha uma cama de casal no quarto dele, então ele ficou de um lado da cama sentado e eu fiquei do outro lado, do lado da porta, de frente para o guarda-roupa. E naquele momento, meu amado, eu já estava ali, sabe, com o meu espírito aquecido. Uma das coisas, esse é fundamento, uma das coisas que você precisa entender é que o teu espírito precisa conectar com o espírito, precisa conectar com o Espírito de Deus. Você precisa entender isso, porque muitas pessoas, eles não entendem que Deus nos deu do seu espírito, mas ele precisa ser manifesto em nós, ele precisa ser ativado em nós, e nós tornamos a nossa estrutura humana totalmente desalinhada da verdade. Nós somos triunos, assim como Deus é. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós vivemos dentro de uma bolha mística que condena a matéria, condena aquilo que é físico, endemoniza a alma. Assim como a Igreja Católica na sua catequese, e não estou falando que eles fizeram isso por maldade, mas talvez por desconhecimento, demonizou a nossa sexualidade, e hoje nós temos uma geração totalmente desestruturada com relação a isso, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Fora da igreja a gente vê o problema do gênero, e dentro dela também, e dentro da igreja a gente tem o problema da imoralidade, porque foi uma geração que foi catequizada achando que a sexualidade era demoníaca. Nós somos uma geração que achou que quando Deus construiu o homem, ele fez o homem inteiro. Quando chegou na genitália, ele chamou o diabo e falou assim: faça você esse lugar, porque esse lugar aqui eu não toco. E na verdade a nossa sexualidade é uma das coisas mais sagradas que a gente tem, por isso tanta conspiração contra ela. Nós, quanto seres humanos, temos uma estrutura que tem duas identidades. A identidade do céu é a identidade da palavra, onde você cria através do poder do seu espírito. E a identidade humana é a identidade da fertilidade, onde você cria através da tua semente. E tudo que o inimigo quer é desestruturar o nosso entendimento, esse entendimento da nossa dupla identidade, tanto espiritual como humana. E nós negamos a nossa humanidade. E da mesma forma que a gente demonizou a sexualidade, hoje a gente demoniza a alma. A gente acha que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles não contam. E eles são importantes. O que a Bíblia ensina com relação à carne é que nós não devemos sujeitar os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades à natureza pecaminosa da carne. Agora, eles são válidos. Se você conhece um pouquinho da estrutura da nossa mente humana, você sabe que Deus colocou dentro do cérebro 2 núcleos, um núcleo de alegria e outro núcleo do prazer. Então você acha que Deus colocou esses lugares no nosso cérebro para que a gente não sentisse prazer? Não, a gente tem que ter domínio sobre as nossas vontades, mas a gente não pode demonizar as nossas emoções, demonizar os nossos pensamentos. E é isso que nós fazemos hoje, nós descartamos a nossa alma. Enquanto Davi, quando estava em crise com a sua alma, ele encarava a alma e falava assim: por que você está triste, a minha alma? Por que você está se mexendo dentro de mim? Por que você está desse jeito? Por que você está desalinhada? Você não consegue discernir as coisas espirituais, minha alma? Então, Davi não negava a sua estrutura humana, Davi abraçava a sua estrutura humana, reconhecia a sua vulnerabilidade humana.
E nós fazemos o quê? Nós achamos que nós não temos corpo e não temos alma, que nós somos só espírito. Não! O espírito acessa o corpo através da alma. Quando você vai para Hebreus, que ele fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, apta para dividir pensamentos e intenções, a alma do espírito, né? Ele fala juntas de medulas. Ele está falando sobre essas 3 estruturas que fazem parte de nós. Juntas e medulas está falando do físico, pensamentos e intenções está falando da alma, e a alma do espírito está falando do espírito. A mesma coisa quando você vai para Eclesiastes e você vê o autor de Eclesiastes falando assim: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, quebre-se o cântara e volte à terra, o pó volte à terra como era. O fio de prata é a alma, o copo de ouro é o espírito e o cântaro de barro é o físico. Então a gente tem que começar de novo a alinhar essa estrutura para acessar os céus. Aleluia. Aleluia. Eu quero continuar falando um pouquinho. Eu estou falando assim, eu fiz essa pausa para nos mostrar como endemonizar a nossa alma e o nosso corpo, a matéria, não vai nos tornar mais espiritual, vai nos tornar doente. Eu sempre falo assim, corpo sem alma não existe, é zumbi. Zumbi não existe. Alma sem corpo também não existe, é fantasma. Fantasma é ilegal no mundo físico. Então, para que uma pessoa seja plena, ela seja completa, ela tem que ser corpo, alma e espírito. Uma pessoa morta no espírito, que não tem o sopro de Deus, ela é uma criatura, é uma pessoa instintiva, que vive só por instinto. Você está entendendo? E quando nós negamos a alma e o corpo, nós estamos contrariando o nosso governo na terra, porque nós não governamos com o Espírito, nós governamos através do Espírito, mas o Espírito acessa as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tanto, irmãos, que a metanoia que precisa acontecer para que espírito e físico se unam, acontece na nossa alma. É na alma que acontece a metanoia. A gente pode muito bem, e a gente sabe muito bem, a gente não tem dificuldade, meu irmão, da gente criar uma dieta para cuidar do nosso corpo. Então você sabe que tem, por exemplo, 4 coisas mais básicas para cuidar do físico: dormir bem, tomar muita água, comer certo e praticar exercício físico. É claro que tem outras coisas aí. Hoje você pode aplicar, por exemplo, com relação à medicação e com relação à alimentação, nós temos um bombardeio de produtos tóxicos e químicos que são colocados dentro de nós, e isso altera todo o nosso metabolismo, e agora está perigando alterar até o nosso DNA. Mas a gente sabe que essas coisas ajudam a ter um equilíbrio físico. Quando a gente se torna cristão, a gente aprende através das escrituras, e principalmente através da maneira como a gente faz a leitura das escrituras, que para alimentar o espírito você precisa ter uma vida devocional. Então, leitura da palavra, oração e meditação e comunhão. Agora, a alma é um problema, meu amado. A alma é tão problema que é a partir desse diagnóstico, dessa briga, entre o corpo e o espírito, que é a nossa faixa de Gaza, a alma, é o nosso campo de batalha. É que se Paulo monta a estrutura dele de Romanos 6, 7, 8, entendeu? Então mexer com a alma para nós é complicado demais. Só que a alma é a decodificadora das coisas invisíveis para as coisas visíveis. É através da nossa capacidade, da nossa consciência, que nós conseguimos trazer à existência as coisas que ainda não são. Então, se eu não tenho autoridade, domínio sobre a minha alma, a gente não consegue, de maneira alguma, trazer para o físico o que está no espiritual. Tenho que ir, deixa salva, por favor. Tá bom, Minho? Vou deixar assim. Você está entendendo, meu amado?
Então deixa eu voltar lá só para a nossa visão do céu, para não me perder. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão dessa faixa de Gaza, que é a alma, é onde a metanoia tem que acontecer. Só para eu concluir o que eu estava falando, né, para dar um diagnóstico e apontar também o remédio. Então você sabe o que fazer no físico, que são essas 4 coisas que eu falei. Você sabe o que fazer no espírito, que é essas disciplinas que eu falei. Mas e na alma, Cis? Na alma, o que eu faço para sarar, para curar a alma? Metanoia. Metanoia, arrependimento. Metanoia acontece na alma. É a alma que precisa ser de novo dominada por nós. Agora, o que a gente não sabe é que existe um mundo espiritual, existem estruturas espirituais, das quais o apóstolo Paulo bem coloca para nós ali em Efésios, principalmente, que são dominadores de mente e forças do mal, que exercem sobre nós, na alma, um poder que a gente não entende. E é exatamente por isso que a nossa espiritualidade e a nossa vida é fraca, porque a gente não conhece essas estruturas espirituais. E para piorar, a gente não teve esse momento de ter um encontro com esse ambiente espiritual. Certo? Então, nesse dia que eu estava lá com meu amigo no quarto, começamos a orar às 11 horas da noite. E nesse momento eu já estava, lembrem, né? Eu vinha de uma reunião que tinha sido abençoadíssima. Depois eu fiquei 1 hora adorando, né? Contemplando, e depois eu vim para a oração. Quando eu cheguei naquele momento no quarto, eu já estava com o meu espírito cheio do fogo de Deus, aceso. E nós começamos a orar e eu comecei a ter uma visão. Eu vi no pé da cama. E eu tomo muito cuidado, meus irmãos, quando eu conto essas experiências místicas, exatamente para não cair no misticismo. Mas é importante que a gente entenda que Deus não muda. E pelo contrário, se antes da primeira vinda de Jesus, os irmãos, os homens tinham essa manifestação de Deus tão presente, tão literal no ministério e na vida deles, quanto mais depois do derramamento do Espírito, do Pentecostes, onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne. A nossa obrigação é que hoje houvesse muito mais manifestação do Espírito do que houve naquela época. Eu brinco com os irmãos e falo assim: nós dizemos que a igreja de Atos era uma igreja primitiva. E eu falo, primitivo somos nós. Aquela igreja, ela transladava, ela fazia os paralíticos andarem, ela fazia os mortos ressuscitarem, ela aguentava a perseguição dando risada. Eles não são primitivos, eles eram extremamente sofisticados na sua espiritualidade. Nós somos primitivos. Por quê? Porque nós precisamos remendar a nossa falta do Espírito Santo com ferramentas humanas, porque a gente não tem mais acesso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo não mudou. Eu costumo dizer também que o que nós fazemos com relação ao avivamento, ficar clamando por um avivamento como se Jesus não tivesse morrido na cruz. A Bíblia fala que antigamente havia necessidade do Pai se revelar a nós através da natureza e através dos profetas, mas que hoje não é assim, porque hoje ele se revela através do próprio Filho. Você entendeu? Então eles não tinham o que a gente tem o céu aberto. A Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado e a gente pode de novo acessar os santos dos santos. E eu sempre falo o seguinte para os irmãos: existe um mistério naqueles 2 querubins que foram colocados na entrada do jardim, que simboliza o trono de Deus, o lugar de maior intimidade entre o homem e Deus. E aqueles 2 querubins foram colocados dentro dos santos, também na porta da arca, porque ali a presença descia. E aí vem Jesus, e a Bíblia nos diz que ele rasgou o véu, e não é mais o sumo sacerdote só que entra nesse lugar, onde está a presença de Deus. Entendeu? Mas era nós. Sim, primitiva na etimologia da palavra, Tânia, significa primeiro assim, mas primitiva no sentido filosófico é usado como aqueles que faziam, era a igreja certa. Então hoje na teologia, quando nós falamos igreja primitiva, nós estamos falando da igreja que tinha o poder do Espírito de uma maneira extraordinária. Mas etimologicamente você está correto. Mas a ideia por trás que eu estou falando. Então, meus amados, nós temos livre acesso agora. Então, quando a gente fala, vamos clamar por avivamento, não tem escassez no céu.
Não tem, a Bíblia diz que quando a pedra tocasse na base dos impérios, da estrutura de Nabucodonosor, que representa os sistemas imperiais que foram sendo colocados pelos mundos espirituais no decorrer da história, aquela pedra, ela bateria no pé da estátua de ferro e barro, e derrubaria a estátua, ou seja, a mentalidade babilônica, a mentalidade grega, a mentalidade medo-persa, a mentalidade romana, e essa pedra ela iria crescendo, até se tornar uma montanha. Então, se essa pedra é Jesus e ela só cresce, não tem falta de plenitude, não tem falta de avivamento, não tem uma crise no céu, de escassez do Espírito para que ela não venha na terra. O que tem é que a terra se prostituiu com a Babilônia. E ela deixou de confiar no Espírito Santo, ela deixou de ouvir o Espírito Santo. Hoje a multiplicação do conhecimento é tão grande, que a gente nem se pergunta se Deus está num ambiente ou se Ele não está, porque a gente sabe fazer tudo, a gente se profissionalizou na espiritualidade. Então a gente acha que o nosso conhecimento, a gente acha que as nossas estruturas e as nossas estratégias, elas dão certo. Cansei, amados, cansei. E olha que há muito tempo eu estou andando nas plataformas aí, nos bastidores dos líderes mundiais, dos líderes nacionais, e para que ninguém desconsidere o lugar de onde eu estou falando, só porque eu tento ter uma vida simples e humilde, nos últimos anos Deus me levou para 51 países. Se você olhar irmãos como Dan Duque, ele vai falar que ele foi para 50 países, homens dessa envergadura. Então eu não estou falando isso para me vangloriar diante dos irmãos, é porque tem irmãos que têm a mania de desconsiderar o que eu estou falando, porque eu não procuro as plataformas. Eu não tenho interesse em ficar subindo em grandes conferências, eu não tenho o meu interesse de trazer um ambiente do céu para a terra. É só isso que eu quero, meu amado. É trazer o céu para esse lugar. Eu não quero fazer nenhum evento onde eu tenha que levar os irmãos para o céu, através de qualquer tipo de ferramenta. E isso é capaz, se a gente intenta, o Atmani já dizia que há um poder latente na alma, e se não houvesse um poder latente na alma, os espíritos enganadores não tentariam literalmente dominar a gente. Eles literalmente é um estrupo espiritual o que acontece numa manifestação demoníaca, quando alguém incorpora, quando um espírito incorpora num corpo, ele estuprou aquele corpo, porque ele é ilegal dentro daquele corpo. Só que ele não incorpora sem o direito. Por isso as pessoas têm que ser levadas a fragmentar a sua consciência, né? Como que eu falo? Uma experiência muito comum para você entender o que eu estou falando, nas ciências esotéricas, nas terapias esotéricas, orientais, ou nas seitas afros, você tem que perder a consciência através do uso de algum tipo de substância química, de algum chá, de algum tipo de droga, ou se não, através da música, né? Por exemplo, nas afros você dança, roda, até que você perca a sua consciência. Aí vem um espírito maligno e incorpora em você. Ele literalmente te violenta, porque ele precisa acessar a sua alma. É através da sua alma que ele faz o estrago que ele faz. Vocês estão entendendo, amados? Então, em nome de Jesus, eu tento me esconder o tempo todo, e principalmente porque eu sei de onde eu vim, meu amado. Eu não quero que os irmãos tenham em nenhum momento da minha vida a impressão que eu sou um cara infalível, eu sou um cara falido. Eu só não sou falido hoje porque a presença do Senhor toma conta da minha vida. É Ele, eu não tenho nada de bom em mim, assim como Jesus falou, quando falaram para Ele, bom mestre, Ele perguntou, por que vocês estão me chamando de bom? Bom só tem um, que é o nosso Pai que está no céu. Esse é o nosso Pai que está no céu. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Por quê?
Porque existe o príncipe da potestade do ar. Aonde, esses dias o meu filho perguntou para mim: pai, aonde o diabo mora? Eu falo assim: filho, o diabo não tem casa. Eu brinco que ele foi o idealizador do MST, o Movimento Sem Terra. Porque ele sobe para cima, é o céu de Deus, ele desce para baixo, a terra é nossa. Ele é o príncipe da potestade do ar, porque ele não pode habitar nem em cima nem embaixo. Mas infelizmente ele criou um sistema tão corrompido para acessar os teus 5 sentidos, para viciar você, os teus comportamentos, o teu cheiro, o teu toque, a tua visão, que você se perdeu nesse mar de sentidos e entregou eles aos espíritos enganadores. Tudo é de Deus, as cores, os cheiros, como é que fala? As texturas, tudo é de Deus. A terra, a criação é de Deus, as cachoeiras são de Deus, mas nós demonizamos essas coisas todas, porque nós achamos que nós viramos anjo. Então nós devemos voltar a esse lugar de contemplação, esse lugar de estar na presença de Deus, de encontrar esse ambiente. Nós fomos feitos na eternidade, nós fomos feitos no céu. Jó diz que havia uma orquestra de anjos cantando, enquanto Deus se deliciava construindo um mundo visível. Nós estávamos lá junto com Cristo, quando o Pai fez a humanidade, depois que Ele prepara tudo. E o mais incrível, meus irmãos, sabe o que é? É que Deus faz primeiro tudo o que nós precisamos fisicamente, para depois nos fazer. Ele preparou todos os reinos, o reino animal, o reino marinho, o reino mineral, o reino vegetal, e depois Ele prepara o reino humano. Depois que esses reinos todos, eles estão colocados nos seus devidos lugares, Ele faz o homem, Ele coloca: habite aí agora, é teu, cuide de você, cuide disso tudo. E sabe o que nós fazemos? Nós negamos tudo isso, nós negamos que existe poder na criação. E você é a pessoa que libera poder na criação. A criação geme com dores de parto. Por quê? Porque você está negando o poder que ela tem. E aí o diabo, muito sabido, os espíritos elementares, os espíritos caídos muito sabidos, porque sabem como funcionam as coisas aqui, eles vêm e usam esse poder da natureza, esse poder das coisas criadas, esse poder inerente em nós, para benefício dele. E nós estamos às margens de um colapso, de uma outra conspiração gigante que vai precisar da interferência de Deus, assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, os espíritos encontraram uma maneira de se misturarem ao ser humano, quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, e criaram uma geração de nefilins, de gigantes, e misturaram a semente. Agora nós estamos vendo isso acontecer de novo, e vai acontecer, só que não da maneira que aconteceu daquela vez. Por isso daquela vez o mundo foi batizado e foi destruído através da água. Agora vai ser através do fogo. Por que o fogo? Porque existem elementos minerais, elementos que vão ter que ser destruídos pelo fogo. Assim como as águas destruíram aquilo que era orgânico, agora as águas também vão destruir esses elementos minerais, esses elementos mais poderosos. Essa miscigenação, essa mistura dos seres humanos com esses espíritos malignos que o tempo todo tentam incorporar para ter legalidade. São intrusos, verdadeiramente intrusos. Mas nós não acessamos mais o paraíso. E por que nós não acessamos? Veja, irmãos, quando Estevão ele é apedrejado, naquele momento, ele vê o céu aberto. Ele tem uma visão clara. Isso era muito natural na igreja, no início da igreja. A interferência de anjos. Hoje a gente não tem mais nada disso. Por quê? Porque nós nos secularizamos, nós nos perdemos no nosso humanismo. E nós estamos vivendo debaixo de uma cultura totalmente iluminista.
Eu até escrevi num dos textos que eu escrevi hoje, ao invés de nós nos tornarmos iluminados, nós queremos ser os frutos do iluminismo. O iluminismo, numa última análise, é a tentativa do homem ser Deus sobre si mesmo. O homem dá origem a si mesmo, o homem domina todas as coisas, isso é iluminismo. Ele não precisa ser iluminado, porque ele já tem dentro dele, ele é o próprio Deus, isso é iluminismo. Vocês estão entendendo? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, continuar falando ali. Então nessa noite eu estou tentando falar a experiência faz horas, né? Mas é que eu vou trazendo aplicações conforme a gente vai discorrendo nesse assunto. E eu estava lá então orando e eu tive a visão de um anjo no pé da cama. E aquele anjo olhava para mim dando risada e olhava para cima do guarda-roupa dando risada. Olhava para mim e olhava para cima do guarda-roupa. E num primeiro momento eu olhei para aquele ser que para mim era estranho, era muito parecido com a semelhança de um homem, mas era um ser desconhecido que estava no pé da cama. E aí eu olhava para ele e eu fiquei desconcertado e achei que era uma visão sobre Jesus. Só que conforme eu fui olhando para ele, eu percebi que não era Jesus. E ele olhava para cima. Quando ele olhava para cima, eu comecei a ver o céu. Não me pergunte como, porque assim, não é literal. Não quer dizer que o céu se abriu. E ao mesmo tempo é literal, porque tinha efeitos físicos, né? Então eu comecei a suar. Eu comecei a ver um clarão como se fosse um fogo, e aquilo começava a chegar mais perto, e eu entendi que era a presença de Deus chegando. E conforme aquele anjo olhava para mim, olhava para lá, ele ia me mostrando que a presença de Deus estava vindo. E eu achei que era uma visão minha, que era uma visão que eu estava vendo. Mas com o decorrer dos segundos ali, porque isso foi muito rápido, o meu amigo, o Jesuel, que estava comigo no quarto, ele também começou a ter a mesma sensação que eu. Ele começou a falar, não Deus, não Deus. E eu comecei a falar, não Deus, porque a sensação que eu tinha é que quando aquela presença me tocasse, eu não ia aguentar. É como se eu fosse explodir. Era ao mesmo tempo que era um clarão, era algo assim indescritível com relação a fogo, e eu comecei a suar, eu sentia o calor daquilo vindo, eu sentia que era uma explosão de alegria, era como se a alegria em pessoa tivesse vindo para dentro de mim, e eu falava, não Deus, e o meu amigo também falava, não Deus, por quê? Porque a gente tinha a impressão que aquilo ia explodir tudo, que é assim que eu consigo definir, mas aquilo veio com uma força, impactou a gente, aquela presença veio, e veio tão forte que a gente colou para não dizer que foi jogado, a gente colou na cabeceira da cama. Isso era mais ou menos 00:30, sei lá, 1h da manhã, e a gente ficou colado ali, com aquela sensação de estar atônito, e ao mesmo tempo cheio de temor, não conseguia falar nada, ficamos em silêncio. Eu não sei nem por quanto tempo a gente ficou ali, mas foi muito tempo. Foi uma experiência que nunca mais vão conseguir tirar da minha vida, e não importa se acreditam ou não, importa que eu vivi essa manifestação desse ambiente espiritual. Depois disso, a minha vida assim mudou em termos de temor, em termos de presença de Deus. Eu não quero viver por outra coisa. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não significa que isso me torna mais espiritual e que nunca mais eu tive que brigar com a minha natureza pecaminosa. Não, quantas vezes eu precisei do apoio de irmãos para me levantarem de novo porque eu estava caído. Quantas vezes eu precisei do perdão da minha família, quantas vezes eu precisei do reconhecimento de que eu preciso do corpo de Cristo, de que eu preciso da presença do Pai. Mas o que nós temos feito? Nós temos nos tornado extremamente cruéis com a nossa humanidade. E com isso eu não estou pregando humanismo. Com isso eu quero dizer que nós não somos seres fraturados. Não existe dois Assis, um espiritual e outro físico. Existe um Assis só. Esse Assis de cima, ele tem que ser ligado com o Assis de baixo. Por isso nós temos um serviço sacerdotal de intercessão. Por isso. Por quê? Porque nós devemos ligar o céu e a terra.
ligar o céu e a terra, e isso é ligado através de uma entrega da nossa alma ao Senhor. Quando o Espírito vem, os frutos do Espírito nada mais são do que o efeito da presença de Deus manifesto em nós, através da nossa disciplina de meditação e de oração com Ele. Então, meus amados, essa visão do céu que os profetas tinham, e é daqui que eu parti, todas as coisas que os profetas fizeram, o posicionamento deles, a decisão de se tornar mártires por causa da visão que tiveram. Presta atenção, cara, aqui em Ezequiel 1, leia Ezequiel 1, leia, pelo amor de Deus, leia com atenção a visão que ele teve da sala do trono, desse lugar celestial. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, você tem livre acesso a esse lugar, você não precisa fazer nada, Jesus te preparou, Jesus te moldou para você ter livre acesso a esse lugar diante da presença. E é claro que quando você está nesse lugar, a primeira coisa que você faz é sentir como Isaías, né? Que falou assim: meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo impuro, o que eu vou fazer? Aí o anjo diz para ele: calma, eu te trouxe aqui para te preparar para você permanecer nesse lugar. A mesma coisa é Zacarias, quando ele vê o sumo sacerdote tendo as suas vestes trocadas, para ele ter capacidade de permanecer naquele lugar, porque se o próprio Deus não trocasse as vestes do sumo sacerdote, ele não tinha capacidade de permanecer naquele lugar. Você está entendendo? Precisa trocar as vestes, mas quem faz isso é o próprio Deus. Ele te prepara para você permanecer nesse lugar. Tudo que Deus quer é te levar para esse lugar de revelação, é te levar para esse lugar de intimidade, é para te levar para esse lugar onde você tenha os olhos tão fixos em Deus que nada mais importe. Então essa visão do céu, é a partir dessa visão do céu que você ganha força, que você ganha coragem, que você ganha intrepidez para você liberar o encargo profético que está na sua vida. Sem uma visão do céu, não tem como você impactar a terra. Sem uma visão do céu, não tem como você impactar a terra. É impossível você trazer uma transformação para a terra se antes você não visitar os lugares celestiais. E esses lugares celestiais, eles não estão fechados para você. Não existe céu de bronze. Depois que Jesus cumpriu o seu encargo na cruz, ele disse: está consumado. Não tem mais céu de bronze. Nada pode travar você de ter essa experiência de estar na presença do Pai, no lugar de habitação do Todo-Poderoso. Isso é a restauração do tabernáculo caído de Davi. Isso é a restauração do tabernáculo caído de Davi. Então, se tem algo que eu posso impartir com os irmãos nessa manhã, se tem algo que eu posso deixar para os irmãos nessa manhã, procurem desenvolver junto com o Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa para você: a cola que vai fazer com que isso aconteça é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele tem um monopólio. Ele é o único que pode abrir a realidade espiritual para a realidade física. Aleluia. A minha pergunta é se você está disposto. E deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Quando o filho pródigo chegou, pense que aquele portão simboliza a entrada dele de novo para as regiões celestiais. Quando o filho pródigo chegou, ele não estava preparado para entrar em casa, ele não estava preparado para entrar nas regiões celestiais, mas o pai sai para fora do portão,
Isso simboliza o posicionamento de Jesus quando ele veio. Ele sai para fora do portão e ele fala assim: eu trouxe uma roupa nova para você, eu trouxe um anel, um selo que vai garantir que você pode ficar lá dentro, eu trouxe uma sandália para que quando você entre lá, você seja digno. Eu trouxe coisas novas para você, pode atravessar o portão, pode atravessar a porta, pode entrar de novo em casa. Você foi construído no céu, o céu é o seu lugar de origem, então volte para casa. Volte para casa. Não deixe que as amarras da condenação deste mundo ou da religião te impeçam de entrar em casa outra vez, porque o Pai te espera fora do portão, para que quando você entrar no portão, você não seja mais visto sujo, indigno, condenado, porque você está com uma veste sacerdotal, dado pelo próprio Filho de Deus. Volte para casa. Ninguém pode impedir você de voltar para o céu. Ninguém pode impedir você de habitar o céu. Ninguém pode. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Volte para casa. Habite o céu. Habite o céu. O Pai garante a sua pureza, o Pai garante a sua santificação, o Pai não deixa ninguém enfermo na beira do caminho, não deixa. O sacerdote pode passar, o levita pode passar por cima do homem no caminho. O homem, ele não estava escondido, o homem não estava fora do caminho, o homem estava no caminho. E para o sacerdote e para o levita, ele era indigno, ele era impuro, ele era um samaritano. Mas para Jesus, não. Para Jesus, ele era alguém que precisava ter as suas feridas limpas e um lugar de hospedagem. O lugar de hospedagem. A gente sente saudade da eternidade, porque a gente foi feito nela. A gente foi feito nela. A gente tenta encher, preencher com tantas coisas, mas a gente foi feito na eternidade. Nada preenche esse lugar, só a presença de Deus. Ele é o espaço perfeito de tudo que você precisa. Agora, pensa um pouco. Se o príncipe da potestade do ar é o senhor desse domínio aqui, desse sistema que foi criado, e a gente pode falar mais nisso num outro momento, ele vai criar os seus dispositivos para enganar você, para você achar que você não tem direitos de herdeiro, para achar que você gastou toda a sua herança. O filho pródigo, ele não fala de alguém que não tinha herança, ele fala de alguém que estava em casa, tinha uma herança, foi para o mundo, gastou a sua herança, mas voltou para casa. Você está entendendo? Então não importa se você foi e voltou, importa que você volte arrependido. Importa que você volte arrependido. Essa parábola, na verdade, Lucas 15, ele fala de 3 parábolas. Ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida e ele fala do filho perdido. Por quê? Ele estava falando de duas realidades. Quando Jesus fala essa parábola, essas 3 parábolas em Lucas 15, o público deles são 2 tipos de pessoa. 2 tipos de pessoa. Os publicanos e os fariseus. Os publicanos representam a ovelha perdida, aquela que está fora. Os fariseus representam a dracma perdida, aquele que perdeu o seu valor dentro. E na parábola do filho pródigo está tanto a figura do fariseu, do religioso, como do pecador, o publicano. O filho mais velho é o filho que se perdeu dentro, o fariseu. O filho pródigo é o filho que perdeu fora, o pecador. Os 2 filhos precisam de Deus, tanto o fariseu quanto um publicano. O filho perfeito dessa parábola do filho pródigo está contando a parábola, é Jesus. Ele é o filho perfeito. Ele fala: olhe para mim, eu sou o filho perfeito. A solução não está nem na religião e a solução não está nem no mundo. Não há equilíbrio nos extremos. Sinto dizer que a religião não tem um monopólio para ligar ninguém a Cristo. O caminho para o Pai é Jesus.
E nenhuma religião tem esse monopólio. Eu costumo dizer que Jesus não é evangélico, nós somos evangélicos. Jesus é Deus, Ele está acima de toda religião. Jesus não é evangélico, meu amado. Jesus não é pentecostal, Jesus não é reformado, Jesus não é carismático. Jesus é Deus, Ele está acima de todas as religiões. Jesus tem soberania sobre a macumbaria, tem soberania sobre a política, tem soberania sobre tudo. Então não ache que existe uma religião que pode dizer: nós temos a verdade, nós somos os senhores da verdade, porque toda vez que uma religião tentou fazer isso na história, ela foi quebrada, porque ela se tornou um ídolo, e ídolos não têm lugares no reino de Deus. O céu de Deus só tem uma estrela, e o nome dele é Jesus. Aleluia. Então, meu amado, tome cuidado. Tome cuidado quando você defende uma religião. Nós não estamos aqui para defender uma religião. E não me importa se você gosta ou não gosta disso que eu te falei. Não me importa como você me vê. O que importa é como Deus se revela. Como Deus se revela. Porque tudo vai ser provado. Paulo diz que as nossas obras vão ser provadas. Se elas são de palha, se elas são de madeira, se elas são de pedra, tudo vai ser provado. Então, no nome de Jesus, o meu chamado hoje é para que a gente busque esse ambiente celestial, busque esse lugar. E a gente poderia falar aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda de live, porque infelizmente o Instagram não está colocando o relógio aqui, mas se cair, se precisar a gente volta. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A gente poderia falar dos lugares e dos momentos em que Deus se revelou para determinados personagens bíblicos. Por quê? Porque para nós hoje, para Deus tomar essa iniciativa de se revelar, a gente precisa de um ritual, a gente precisa de uma liturgia. E é mentira! O único ritual, a única liturgia que a gente precisa para Deus se revelar é Jesus, é a nossa fé em Jesus. Você quer um exemplo? Jacó, ele não tinha uma experiência com o Deus do pai dele. Quando ele ia falar sobre Deus, ele falava: o Deus dos meus pais. E quando ele foi encontrado no Vale de Jaboque, quando ele teve aquela batalha com Deus, ele não era um cara nem convertido. Ele não era nem convertido. Então não era o ritual que Jacó fazia, não era a liturgia que Jacó fazia, era a vontade de Deus em se revelar para ele. E tantos outros personagens bíblicos que eu poderia citar aqui. Quando Paulo foi encontrado por Deus nessa epifânia, nesse momento de revelação do céu na vida dele, ele era um perseguidor. Ele era um perseguidor. Ele estava do lado errado. Então não tem a ver com a sua performance, não tem a ver com a sua capacidade litúrgica, não tem a ver com o seu conhecimento teológico, não tem a ver com quantos rituais e altares você levanta para o Pai. É Ele que toma a iniciativa por amor e fidelidade, misericórdia de se revelar para você. Você está entendendo? Então é isso, amado. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra hoje pela manhã e fosse edificado por essa palavra. E se essa palavra edificou você, por favor, multiplique essa palavra. Porque há abortos lá fora. Abortos lá fora. Há filhos morrendo. Não importa se vai doer, porque quando você se levantar por um desses pequeninos, vão te perseguir, vão te criticar, vão expor as suas vergonhas, mas não importa, faça o que tem que ser feito. Agora, enquanto você ficar engessado, petrificado, amarrado por esse controle, seja do mundo, seja da política, seja da religião, seja de quem for, você não vai conseguir gerar filhos e dar frutos. Então se liberte, meu amado, e faça o que tem que ser feito. Por favor, traga de volta os filhos que saíram de casa. Escuta, deixa eu falar uma coisa. Espero que essa live
não alcance só cristãos. Espero que encontre pessoas que estão com crise de identidade de gênero, pessoas que têm necessidade de afetividade. Sabe por que os nossos filhos estão se tornando homoafetivos? Porque eles não tiveram afetividade. Não é que eles gostam de imoralidade, eles não tiveram afeto, eles não tiveram carinho, eles não tiveram aceitação. E o mundo abraça os filhos que os pais não abraçaram. E eu quero dizer uma coisa: se a igreja não te aceita, Deus te aceita e nós te aceitamos. Não importa o que você fez. Eu sempre falo assim: Deus não fez assassino, Deus não fez homossexuais, Deus não fez suicidas, Deus fez filhos. Deus fez filhos. E com isso eu não estou pregando o universalismo, e não me importo nem um pouquinho se eu tenho coerência naquilo que eu estou falando. O que eu quero é que o céu venha e que você tenha um segundo na presença de Jesus. Um segundo na presença de Jesus. Apenas um segundo na presença de Jesus. E quando você estiver nessa presença, você leve para os becos, leve para os bares, leve para as repartições públicas, leve para os shoppings, não importa onde. Não está em você, está no que você carrega. Não está em quem você é, está em quem é em você. Ele é em você. A videira é Ele que faz você frutificar. É Ele. Ele é o vinho. Ele é a raiz. É Ele, não é a sua capacidade. Você está entendendo? Então, se a igreja não te quer, venha para cá, nós te queremos. Se você foi rejeitado porque você é considerado, seja lá o que for, um bandido, um assassino, um mentiroso, um corrupto, um adúltero, venha. Se você é um desses caras que fala assim: Assis, eu não quero ser assim, eu quero mudar, me ajude por favor. Se você tem uma santa indignação dentro de você, contra você mesmo, venha, entendeu? Venha para os braços do Pai. Venha, porque Deus continua sendo o mesmo. Ele continua juntando no mesmo lugar samaritanos e judeus, romanos e gregos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem caso perdido. Jesus nunca perdeu um caso. Ele é o nosso advogado. Jesus, o nosso promotor de justiça, nunca esteve diante do juiz e perdeu um caso. Ele sempre tem uma defesa em nosso favor. Sempre tem. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero orar. Deus, por favor, nos ajude. Nos ajude, Jesus. Nós precisamos desesperadamente de você, Jesus. Nós pedimos perdão pelo que temos feito em Teu nome. Pelo que temos feito em Teu nome, porque temos produzido em Teu nome, o que nós temos produzido em Teu nome, Senhor. Estamos matando os filhos, estamos abortando os filhos. Por favor, Jesus, por favor, eu peço perdão pela minha geração e eu te peço, nos ajuda a sarar as feridas, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Se você puder, e se isso edificou o seu coração, libere isso para pessoas feridas. Não mande para teólogos, não mande para teólogos, não mande para grandes pastores, para grandes figuras, não mande, porque eles vão se sentir ameaçados. Mande para os feridos, mande para quem for, mande para os assassinos, mande para as penitenciárias, mande para os hospitais, mande para as cadeias, mande para aqueles que têm fome e sede de justiça. Mande, por favor, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra do Senhor para a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fiquem com Deus. Amanhã eu volto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.